Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quem está assistindo esse vídeo. Meu nome é Haroldo, sou professor de Sociologia e de Filosofia também, né? Mas esta aula é uma aula de Sociologia para o terceiro ano do ensino médio. É relativo à primeira aula que eu daria na escola, né? Que eu dei, na verdade, mas tinha só 4 alunos. Porque está tendo rodízio, né? Você sabe, né? Você que está vendo esse vídeo, eu tenho certeza que você sabe que as escolas estão tendo rodízio de alunos. Então, tipo, um dia vai 8 pessoas, outro dia vai cinco, outro dia não sei o quê. Então, por exemplo, a minha aula na terça, quem vai na terça tem a minha aula, mas quem vai na quarta, na quinta, na sexta não vai ter a minha aula. Então, por isso eu estou gravando esse vídeo maravilhoso com a minha explicação magnífica para que você tenha acesso à minha aula, certo? E depois eu vou passar uma atividade para você fazer, e aí você vai ter que fazer para tirar nota e ficar feliz para sempre, certo? Mas o maior objetivo, como eu tenho dito bastante este ano e o ano passado também, você não pode se prender simplesmente em tirar nota, tá, gente? Você tem que se prender na aquisição de conhecimento. É isso que importa para a sua vida. Por quê? Só quem tem conhecimento é que vai se diferenciar no mercado, no vestibular, numa redação, numa entrevista, etc. Quem não tem conhecimento, sinto muito, será apenas mais um. Aí a pergunta que você tem que se fazer é: você quer ser só mais um? Então, assim, olha no espelho e fala assim, ó, olá, fala o seu nome, né? E aí você pergunta: eu quero ser só mais um? Se você se contentar em ser só mais um, beleza. Aí você faz nada, né? Faz qualquer coisinha para passar de ano e pronto. Agora, se você quer se destacar, quer diferenciar, quer estar acima da média, quer ser alguém com conhecimento, com capacidade crítica, analítica, inovadora, aí você então tem que conhecer coisas novas, né? Quem fica sempre na mesmice não conhece nada novo, não muda de vida e está sempre na mesma. Então, esse é o maior objetivo que você tem que ter em mente, na minha opinião, né? Agora, se você não concorda aí, é problema seu. Então, vamos lá. Aula de Sociologia, terceiro ano do ensino médio. Tudo o que acontece na escola agora é por habilidades, né? Você tem que desenvolver habilidades. E o conteúdo, que chama-se objeto de conhecimento, agora não chama mais conteúdo, chama objeto de conhecimento. É o conteúdo, né? Enfim, mas tem outro nome, objeto de conhecimento. É aquilo que vai fazer ou ajudar, né, você a desenvolver essas habilidades. Então, o mais importante é você desenvolver as habilidades, né, e não simplesmente decorar coisas. Por isso que eu estou falando. O importante é você adquirir conhecimento. Quanto mais coisas você conhecer, quanto mais repertório você tiver, mais chances você tem de se destacar, né? Então é isso. Então vamos lá. Quais são as habilidades que você precisa desenvolver com esta aula aqui? Né, que eu pretendo fazer durar no máximo 20 minutos para não ficar muito longo e você não desistir do vídeo. Né? Estabelecer uma reflexão crítica sobre a formalização dos direitos de cidadania e suas possibilidades de efetivação. Então preste atenção. Não adianta você só falar, esse que é um grande problema, principalmente agora que você está no terceiro ano do ensino médio. Mas isso aí já vem lá do primeiro, do nono, do sexto ano, né? Que acontece? Você lê um negócio e pronto. Pá. Já sei, ou desisto, né? Eu passei uma atividade para outro ano do ensino médio, a pessoa, eu não consigo fazer. Então, mas você tem que ler, no caso, né? Você tem que ler. Eu não entendi, então lê de novo, né? Enfim, dá uma acelerada aí no cérebro, né? Porque quanto mais você lê, mais você desenvolve essa capacidade sua de pensar, tá? Então, não adianta só falar aqui, estabelecer uma reflexão crítica, blá, 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 blá. Você tem que entender o que isso quer dizer, né? Esse texto vai ficar disponível para você no WhatsApp, no Instagram não, no Facebook da escola, isso. E também no Google Classroom, certo? Então, estabelecer, o que significa a palavra estabelecer? Significa tornar presente, né? Colocar ali para funcionar o negócio. Colocar para funcionar o quê? Uma reflexão crítica. Então, estabelecer uma reflexão crítica é você colocar para funcionar o cérebro, entendeu? Agora, é muito importante você entender o que significa a palavra crítica dentro do pensamento da sociologia, da filosofia, da história, da geografia e das ciências em geral. Crítica não é falar mal dos outros, tá? A pessoa está criticando o outro, está falando mal. Eu não gostei de você, você é chato.
né? Eu não gostei desse vídeo. Isso não é crítica, entendeu? Crítica, você vai analisar o enredo de um filme, por exemplo, os personagens, o desenvolvimento do personagem, o psicológico dos personagens, as cores utilizadas. Então você vai fazer uma análise detalhada sobre aquilo, entendeu? Não adianta você simplesmente falar, não gostei, ou achei chato, aquele professor é mais chato do que aquele. Isso não é uma crítica, entendeu? Isso é encheção de saco, isso é uma opinião, né? Na filosofia, na sociologia, na geografia, nas ciências, em geral, não adianta ter opinião. O cara que está estudando coronavírus, ele não tem opinião. Eu acho que o vírus é chato. Eu acho que, entendeu? Não, o cara está analisando as características intrínsecas que estão ali dentro, né? Que fazem parte daquele vírus, como ele se comporta, como ele se transmite, como ele se multiplica dentro do organismo. Então, o cara está estudando o comportamento do vírus. Ele está falando, eu acho que se tomar o tal remédio tal, que o tal cara da política falou, vai ser bom para mim. Né? Eu vou tomar um remédio para verme, o outro para bactéria e o outro para inflamação, eu vou matar o vírus. Né? Enfim, então não adianta você ter opinião. Opinião não serve para nada na ciência. O que importa é você estudar, analisar. Então, isso é uma reflexão crítica. Quando você estuda o negócio, quando você entende o negócio, então, vou tomar um remédio tal que o cara da política falou. Aí você estuda o mecanismo de ação daquele medicamento, percebe quais são as características, os efeitos adversos, onde ele age no organismo. Aí você vai entender que não serve para aquilo que ele está falando, entendeu? Mas se você não estudar e só for, como diz o Nietzsche, homem de rebanho, que é aquele que segue a onda, aí você não vai fazer merda nenhuma mesmo, né? Então, estabelecer uma reflexão crítica, tá? Pensar, analisar sobre o quê? Sobre o que você vai pensar aqui, no caso, a habilidade que nós desenvolvemos no terceiro ano de ensino médio, no primeiro bimestre, né? Da aula de sociologia. A formalização dos direitos da cidadania, né? Quando então os direitos da cidadania são instituídos em códigos, em leis e tal, e suas possibilidades de efetivação. Ou seja, como que você coloca na prática, como que você efetiva, como que você executa aquelas leis que estão ali naquele código, né? Então, por exemplo, você tem o Código de Defesa do Consumidor, tem vários direitos do consumidor. Exemplo que uma aluna linda, maravilhosa me deu na sala de aula, né? Eu vejo que a pessoa está entendendo o que eu estou falando. Quando você vai comprar pizza meia meia, né? Aí você pede meia, sei lá, calabresa, meia, quatro queijos. Aí na pizzaria, geralmente cobra-se a pizza mais cara. Então, por exemplo, se a calabresa é, sei lá, R$ 27 e a quatro queijos é 38, a pizza vai custar 38, independente de ser meia calabresa. Aí você vai estudar o Código de Defesa do Consumidor e pensa, será que isso é real? Assim, é possível? Né? Dentro da lei, digamos assim? Será que a lei permite isso? Ou será que eu estou sendo enganado? Será que eu estou sendo ludibriado? Então você tem que pensar, né? Enfim, o correto nessa situação seria chamar o Celso Russomano, né? Mas, enfim, você dividiria o valor das duas pizzas, né? Você somaria o valor das duas pizzas, dividiria por dois, e aí você é, teria o resultado certo, né? Enfim, professor de Sociologia da aula de Matemática é ótimo, né? Você pode perguntar para o professor de Matemática, olha que maravilha. Enfim, então essa é a primeira habilidade que você precisa desenvolver, estabelecer uma reflexão crítica sobre como que os direitos da cidadania, as leis, né, os códigos, as normas foram instituídos e as suas possibilidades de execução, de efetivação, quando que isso vai ser colocado na prática, certo? E a segunda habilidade é ler, interpretar e analisar trechos. Então, ler, ó, essa palavra é mágica, hein? Ler. Não adianta você passar o oi assim, ó, pá, ponto, passei o Word já li. Não, ler é você se demorar no texto, entendeu? É você olhar para o texto, é você querer entender aquilo, entendeu? Por isso que é escrito assim, ó, ler, interpretar e analisar. Não adianta só falar, eu li já, professor, pronto, acabei. Não adianta, entendeu? Quando você vai ler um texto para escrever uma redação do Enem, por exemplo, lê para entender, entendeu? Ler, interpretar e analisar trechos do Estatuto da Criança, do Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso. Nós vamos ler também a Constituição Federal, alguns trechos, né, para tentar entender isso. É claro que não nesse vídeo, porque vai ficar muito longo, depois eu vou gravar outros dando sequência, certo?
E qual é o objeto de conhecimento que nós chamamos, né, agora o conteúdo? Direitos civis, políticos, sociais e humanos, a expansão da cidadania para grupos especiais, crianças, adolescentes, idosos e mulheres. Então, até pouco tempo atrás, né, crianças não tinham direito a nada. Se você assistir séries como Anne with an E, você vai ver como que ela é tratada lá, entendeu? Isso tá, acho que a série está ambientada em 1950, mais ou menos, ou antes um pouco, né? Mas se você analisar na história da humanidade, não faz tanto tempo assim, crianças não tinham direito a nada. E, por exemplo, na minha infância, o direito da criança é calar a boca e ficar quieto, né? Então, por exemplo, o direito à escola, o direito de não ter que trabalhar, o direito de poder brincar, o direito de poder se desenvolver. Então, são coisas que foram instituídas no Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. Estatuto do Idoso, né? Então, o idoso tem direitos também. Né? Tem gente falando, não precisava vacinar idoso, porque idoso já está para morrer mesmo. Né? Isso é o pensamento nazista, clássico pensamento nazista. Porque o nazista falava o quê? Tudo que não é economicamente ativo, tudo que não é lindo, maravilhoso, perfeito, né? Digamos assim, pode. Tchau, né? Então tem muita gente que pensa assim mesmo, já viveu a vida toda, então é melhor vacinar os jovens, né? Que os jovens não vão transmitir para os idosos, deixa os idosos lá na deles. Enfim, então idoso também tem direitos, né? Não adianta você querer excluir os idosos. Tem gente que quer excluir os idosos de qualquer jeito, né? E também as mulheres, né? Hoje as mulheres têm vários direitos que foram adquiridos, né, através de manifestações, passeatas, protestos, né? Nada caiu do céu, minha gente, nada caiu do céu. Então, se a mulher hoje pode estar no mesmo emprego que um homem, por exemplo, disputando as mesmas vagas, seja no exército, na marinha, ou aeronáutica, ou na polícia militar, ou no cargo de executivo e etc. Então, são direitos conquistados, entendeu? Não teve alguém que de repente chegou lá e falou assim: vamos dar um direito para as mulheres aqui, pá. Entendeu? Não. Tudo foi conquistado com protesto. Por isso que é importante, né? A gente entender a história, não sair falando merda por aí, falar, não precisa de protesto, não precisa de nada, porque tudo está garantido. Para retroceder, para voltar atrás, né, na história é fácil. Então, é isso que nós vamos estudar, né? Os direitos da criança, do adolescente, dos idosos, das mulheres, os direitos civis, políticos, sociais, humanos, né? Tudo isso nós vamos tentar estudar um pouquinho. Então, vamos lá. Tem um texto aqui que eu vou ler para você, né? E aí nós vamos acabar esta aula e depois eu vou gravar outra com continuação, tá? Então, leitura do trecho abaixo do texto Cidadania e Direitos Humanos de Maria Victoria Benevides. Os direitos humanos são universais e naturais. Os direitos do cidadão não são direitos naturais, são direitos criados e devem necessariamente estar num determinado ordenamento jurídico, ou seja, numa norma, num código, num conjunto de leis, entendeu? Isso chama-se ordenamento jurídico. Já os direitos humanos, então o assunto aqui, direitos humanos, certo? Direitos civis, direitos de cidadania, né? No caso, estamos falando de direitos humanos por enquanto. Já os direitos humanos são universais no sentido de que aquilo que é considerado um direito humano no Brasil também deverá ser considerado com o mesmo nível de exigência, de respeitabilidade, de garantia em qualquer país do mundo, porque eles não se referem a um membro de uma sociedade política, a um membro de um Estado, eles se referem à pessoa humana na sua universalidade. Por isso são chamados de direitos naturais, porque dizem respeito à dignidade da natureza humana, certo? Então, direitos humanos têm a ver com a dignidade da pessoa, certo? Então, independente se ela é paquistanesa, argentina, brasileira, né, inglesa, todos são seres humanos, todos precisam ser respeitados a sua integridade, então não podem ser torturados, por exemplo. A saúde não pode ser negligenciada, ou seja, desrespeitada, né, deixada de lado. E aí nós temos que pensar, será que esses direitos são garantidos mesmo? Né? Então todo mundo tem direito à moradia, direito a um emprego digno, direito a uma vida, né, um pouco mais digna, digamos assim, né, no sentido de ter uma casa, de ter um trabalho, de ter um lugar para tomar banho, por exemplo, né? O direito do lugar para você dormir em segurança, direito de poder andar na rua sem ser assaltado, etc.
Então, todos nós temos vários direitos, que são naturais, né? O direito da existência. Agora, será que esses direitos são garantidos? São naturais também porque existem antes de qualquer lei e não precisam estar especificados numa lei para serem exigidos, reconhecidos, protegidos e promovidos. Então, quando você fala de direitos humanos, você está falando de ladrão, de vagabundo, de não sei o quê. Né? Por exemplo, eu passei uma atividade para você fazer, você que é do terceiro ano do ensino médio, né? Você teria que assistir dois vídeos lá, né? Um é do Gabriel Monteiro, falando sobre direitos humanos, e o outro é sobre um vídeo tipo histórico, assim, falando como que os direitos humanos foram desenvolvidos ao longo da história e como que eles foram pensados, né? O que são realmente direitos humanos. Aí para você fazer uma comparação dos dois, né, para ver quem você acha que está com a razão, e aí responder, né, a pergunta maravilhosa que eu elaborei. Por que o assunto de direitos humanos são tão controversos, né? Porque o assunto é controverso no caso, né? Então, por que o assunto de direitos humanos é tão controverso, tão disputado, tão debatido, né? As pessoas falam, direitos humanos é coisa de vagabundo, não sei o que e tal. Quando o policial morre, não tem direitos humanos. Veio o pessoal dos direitos humanos. O que será que é direitos humanos, né? Então tem esses dois vídeos que eu passei para você, que está no Google Classroom e está também no WhatsApp e está também no Facebook da escola, né? Faça atividadezinha para você ter nota, né? Mas como eu disse antes, no começo do vídeo, não importa simplesmente ter nota. Importa você pensar, raciocinar, colocar o cérebro ali, né? Para exercitar. Então, é claro que a distância entre o valor, entre aquilo que significa direitos humanos, e a prática concreta, ou seja, a sua execução, continua sendo muito grande. Então, tem aqui, de um lado, a prática e, de um lado, o ideal, né? Olha, todo mundo tem direito a ter uma vida digna, direito de não ser torturado, direito de um julgamento digno e etc. E aqui a prática, né? Como isso é executado. Então você tem que pensar, existe um grande distanciamento, né, entre o significado e a prática, e nós temos que diminuir esse distanciamento. É isso que é a ideia aqui, né? Tentar construir uma sociedade mais justa, né? Mais democrática, mais inclusiva. Então não se aceita mais a escravidão, por exemplo, né? Desde 1800 e alguma coisa, que eu não lembro a data exata, né? Mas nós sabemos que existe o trabalho escravo bem próximo de nós aqui, de São Paulo, no caso, né? Não sei se você está assistindo esse vídeo em outro lugar, mas aqui em São Paulo nós temos, no Brás, por exemplo, pessoas que são escravizadas lá, bolivianos que trabalham na indústria têxtil, né? E por isso que muitas vezes as roupas são muito baratas lá, porque não pagam mão de obra, né? Deixa a pessoa lá trabalhando em regime escravo. A pessoa tem um lugar para dormir, mal colocado ainda, com problemas elétricos, muitas vezes dá incêndio, etc. Né? As pessoas correm perigo lá e recebem uma alimentação e é isso, né? E a pessoa fica ali. Tem imigrantes, por exemplo, chineses que são vendidos, né? Coreanos, enfim. As pessoas fazem tráfico humano, né? Pessoas são escravizadas, crianças, né? Mulheres, enfim. Então tem várias coisas para a gente pensar. Será que os direitos humanos são garantidos realmente? Né? Quando se fala de tráfico humano, por exemplo, né? A pessoa como se diz, trafica, né? Seres humanos para outros lugares do mundo para trabalhar com regime escravo. Essas pessoas estão tendo seus direitos respeitados, né? E aí quem financia tudo isso? Geralmente é o consumidor final, porque ele não quer pensar, né? Então você fala assim, eu vou no Brás, eu compro, sei lá, 10 camisas por R$ 10. Cada camisa sai R$ 1. Se o cara lá da loja tá vendendo a camisa a R$ 1, significa que ele tá tendo lucro com aquilo, certo? Então ele não pagou R$ 1, ele pagou menos de R$ 1. Se ele pagou menos de R$ 1 e o cara que vendeu para ele, que é o cara que fez a indústria, né, por exemplo, o cara que produz, que é dono da fábrica, né? Eu estava tentando lembrar, gente, eu estou devagar hoje. Então, o dono da fábrica, né, vendeu para ele, ele também está tendo lucro, que o capitalismo é isso, né? Um tendo lucro em cima do outro. E se o dono da fábrica conseguiu vender a camisa menos de R$ 1 para o cara da loja vender a R$ 1, significa que ele paga quanto, então, para produzir essa camisa? Juntando com o material, né, de matéria-prima que ele tem que usar, e também a mão de obra.
Ah, o que importa é eu pagar barato. Então, muitas vezes você financia aquilo e você não para pensar que é você que está financiando, entendeu? É igual quando você compra o celular roubado. Você vai lá na boca e compra o celular por R$ 200. O celular que seria R$ 2.000. Ah, mas não fui eu que roubei. Mas se não tiver ninguém para comprar, né? Ninguém vai roubar. Essa que é a questão que nós temos que pensar. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Essa é a matéria do segundo ano do ensino médio, né? Nós estamos numa rede entrelaçada. Então, o que um faz influencia no comportamento de todo o resto. Só que a gente vive no individualismo, né? E fala, ah, não, o que importa sou eu economizar e eu ser feliz. E aí, às vezes, o outro que se ferra, né? Só que a gente tem que entender que nós também somos do outro para os outros, né? Como assim? Então, eu sou eu, Haroldo, prazer. E você que está assistindo esse vídeo é o outro para mim, certo? Só que você que está assistindo esse vídeo é o eu, o seu eu, no caso, né? E eu sou outro para você. Então, todos nós somos ao mesmo tempo eu e o outro. Só que a gente acha que é só o eu, né? Só eu que importa, só eu que tenho que passar. Aí o cara segura a porta no trem, que ele tem que entrar, né? Então, a gente vive nessa sociedade individualista que não pensa na coletividade, né? Então, muitas vezes, aquilo que a gente faz para o outro vai prejudicar nós mesmos, né? E continuando aqui, né? As pessoas continuam sendo exploradas, né? Crianças vendo na rua, etc. Então, fala assim, ah, toda criança tem direito à escola, direito a uma habitação digna, direito a ter, como se diz, um desenvolvimento das suas capacidades intelectuais e tal. Só que tem um monte de criança que vive na rua que não tem direito a nada, né? Então, só tem os direitos, mas não tem direitos. Então, por isso que a gente tem que pensar as possibilidades de efetivação, né? De execução, como colocar em prática esses direitos. Então, universais são aqueles direitos que são comuns a todos os seres humanos, sem distinção alguma, de etnia, de nacionalidade, de cidadania, de sexo, de classe social, de instrução, de grau de instrução, né, de nível de instrução, se é formado no ensino médio, fundamental, ensino superior. Tem gente que só porque fez o ensino superior se acha melhor do que aquele que não fez, né? De cor, de religião, de opção sexual, ou de qualquer tipo de julgamento moral. Então, todos os seres humanos, sem distinção, têm esses direitos, né, de ter uma vida digna. São aqueles que decorrem do reconhecimento da dignidade intrínseca de todo ser humano, simplesmente porque ele é uma pessoa, entendeu? Então, todo ser humano tem direitos. Só que a questão é, será que esses direitos são garantidos mesmo? Nós temos que pensar nisso, tá? Essa é a ideia principal dessa aulinha aqui. Então, antigamente falava-se raça, né, em vez de etnia. Principalmente após a Segunda Guerra Mundial, por causa do episódio do nazismo, né, que falava que era uma raça pura e tal, ou seja, uma raça superior às outras. Não se fala mais em raça, né, quando se fala de sociologia, história, fala assim, raça negra, raça branca, raça japonesa. São etnias, né, são origens distintas, mas não tem uma raça, né? Porque quando se fala em raça, dá a entender, embora muitas vezes a pessoa nem pense nisso, né, mas dá a entender que uma raça é superior à outra, uma raça de cavalo superior à outra, uma raça de cachorro superior à outra, né? Então, os seres humanos não são uns superiores aos outros, têm origens distintas, né? A humanidade só acontece devido à sua diversidade, né? Não de que é todo mundo igual, todo mundo é padronizado, todo mundo é branco dos olhos verdes, como muitos desejam, né? Então, em vez de falar de raça, fala-se de etnia, tá? Pesquise no Google o que é etnia, né? Agora, gente, o principal para encerrar, né? O que eu quero que você faça, que você pense, tá? Como que esses direitos podem ser garantidos, colocados em prática, né? Responda a minha pergunta lá na atividade. Por que o assunto direitos humanos é tão controverso, tão debatido, né? E as pessoas, muitas vezes, não têm o menor conhecimento do que está acontecendo. Então, é importante a gente pensar, tá? Pensar, estudar, compreender, assista os videozinhos que eu mandei, tá? Para você entender melhor as coisas, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de curtir o canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho. E é isso. Até a próxima.